Olá, minha gente do YouTube, tudo bom com vocês? Então, vamos começar aqui agora uma narrativa do livro de Pedro Bandeira, Os Caras, a Droga da Obediência. Capítulo 1. Tudo começou quando o líder dos caras, Miguel, convocou os caras com seu chamado mais atencioso, digamos assim. Eles se encontraram em seu esconderijo no colégio Elite, todos os caras juntos em seu esconderijo. Calu, Miguel, Magri e Crânio eram seus nomes. Eram o nome dos caras. Enquanto conversavam, uma pessoa entrou no esconderijo deles, se gabando de saber de quem e o que eram os caras, e exigiu que participasse da legião, digamos assim, dos caras. Senão ele iria contar o segredinho deles a todo mundo. Seu nome, Chumbinho, era. Capítulo 2. Miguel inventou na hora um ritual de iniciação, só para fingir que Chumbinho estava oficialmente dentro dos caras, digamos assim. Mas ele estava querendo livrar-se de Chumbinho o mais rápido possível. O ritual era ser furado no dedo. Miguel havia feito aquela reunião para avisar do perigo dos colégios. Estavam passando por todos os colégios por sequestro de 3 alunos de todas as escolas, menos do Elite. Ou seja, o Elite estava fora disso, sequestrado. O Elite era o próximo. Miguel deu um serviço a cada um dos caras e algo aleatório ao Chumbinho. Pediu que ele espionasse Bino, que era um novo aluno na escola. Chumbinho só havia ajudado sobre o assunto de Bronca e nada mais. Magri por conversado. Capítulo 3. Os caras haviam investigado o dia anterior inteiro, e a polícia também. Miguel foi à sala do professor Cardoso, o diretor do colégio Elite. Miguel descobriu que lá Bronca estava meio estranho na escola, meio muito obediente, digamos assim. Miguel também conheceu 2 policiais, Andrade e Rubens. Andrade era o mais bravo e Rubens o mais calmo, o mais zen e de boa. Chumbinho chegou na sala do professor Cardoso. Miguel, com medo de que ele falasse algo, fez rapidamente o sinal de silêncio dos caras, que era cruzar-se os braços. Chumbinho então enrolou até Andrade ficar sem paciência para seu interrogatório. Capítulo 4. Miguel e Chumbinho foram para o esconderijo dos caras, onde estava Crânio, relaxado, tocando sua gaitinha. Chumbinho perguntou o porquê do sinal de Miguel. Miguel falou que eles não tinham pista para eles, que os caras, não tinham pista nem para eles direito. Quem dirá para principalmente os policiais. Os dois então falaram ao mesmo tempo. Você percebeu que o Bronca está muito estranho? Sim, respondeu Miguel, falando que tinha certeza pelo fato de ter ouvido na sala do diretor Cardoso. Miguel continuou fingindo e perguntou ao Chubinho sobre Bino. E ele falou que estava tudo de acordo e falou ainda por cima que ele era gente fina. Ao final do dia, perceberam que o sequestro não era comum, digamos assim, e sim que eles poderiam dar soníferos ou comprimidos de sono para quem seria sequestrado. Capítulo 5. Uns dias depois, descobriram como eles davam sonífero e perceberam também que não era um sonífero, e sim uma droga. Sobre eles darem a droga, uma pessoa se infiltrava no colégio e oferecia a droga, como uma pessoa amiga e confiante. Miguel foi andar pelas ruas de seu bairro, quando de repente... Capítulo 6. Os detetives Andrade e Rubens apareceram em sua viatura, com o giroflex desligado, andando pelas ruas quando Andrade perguntou: "O que faz aqui, garoto?" E Miguel respondeu com incerteza:
Eu? Nada. Mas o esquema é que ele não foi apenas andar nas ruas, e sim interrogar os pais das outras crianças dos outros colégios desaparecidos. Andrade, nervoso, gritou com Miguel. Rubens acalmou Andrade. Colocou-o para fora da viatura para cuidar da bicicleta de Miguel e colocou Miguel dentro da viatura para dar uma volta e interrogar. Ou seja, ficou Andrade e Miguel dentro de uma viatura para o Andrade interrogar o Miguel, e Rubens ficou do lado de fora para cuidar da bicicleta, muito chateado e nervoso. Andrade perguntou a Miguel por que não deixaram o Chumbinho falar na sala do professor Cardoso. Miguel, naquela hora, afirmou de não ter feito nada e falou ainda para confirmar com o Chumbinho. Andrade falou que não era mais possível, porque Chumbinho havia sido capturado, ou melhor, sequestrado. Nessa que ele falou, Miguel se jogou da viatura, rolando para longe da viatura policial. Capítulo 7. Pelo lado de Chumbinho, enquanto tudo isso acontecia, ele não podia acreditar que estava ali, na frente do oferecedor da droga. O oferecedor ofereceu a droga a ele. Chumbinho falou que usaria a droga, mas escondido no banheiro, quando foi que jogou a droga fora pelo lixo. Jogou a droga fora no lixo. Ele também fez o código dos caras, em código Morse. A partir que saiu, fingiu estar hipnotizado, já que era a droga da obediência. O oferecedor falou para que Chumbinho saísse da escola normalmente e que aguardasse novas ordens. Chumbinho foi obedecendo as ordens até receber a próxima ordem. Até que um cara numa van falou para que o garoto entrasse na van. Capítulo 8. Enquanto isso, Miguel fugiu em um ônibus, em um horário de pessoas saírem do trabalho. Ou seja, os ônibus estavam lotados, era a hora perfeita para que Miguel fugisse. Miguel ligou à mãe de Chumbinho, que estava aos prantos, desesperada, afirmando toda hora que seu filho havia sido sequestrado. Contou a Calu também pelo telefone e falou para Calu ir à casa dele. Capítulo 9. Miguel e Calu agora estavam sendo procurados pela polícia. Depois, Magri foi ao vestiário e viu uma faxineira resmungando que um aluno havia sujado as paredes do banheiro com um monte de porcarias. Magri então contou ao crânio, que achou suspeito e lamentou pelo fato dela já ter limpado a sujeira. Coisa que os outros caras não sabiam é que Crânio sabia fazer hipnose. Chamaram a faxineira de Bino e C de Chumbinho do banheiro. K de caras, B de Bino, C de Chumbinho. Capítulo 10. Chumbinho, enquanto isso, dormiu na van e acordou uma espécie de prisão com um macacão azul e viu um bracelete em seu braço escrito D.O.20. Ou seja, 20. Chumbinho foi levado então a uma sala, onde estava escrito na porta D.O. Travessão Testes. Lá dentro estava Bronca, com o número 19 bordado. Chumbinho ficou feliz por achar Bronca, mas infeliz por outro lado de estar naquela situação. Chumbinho desmaiou com toda a pressão. Dr. Key, o criador da droga da obediência, questionou o porquê do desmaio. Seu cientista falou que ele, Chumbinho, pode não ter comido antes de usar a droga, por isso desmaiou. Deram comida através de tubos para Chumbinho. Chumbinho, naquela sala onde estava recebendo comida, digamos assim, viu uma caixinha de vidro onde dentro tinha a droga da obediência. Capítulo 11. Enquanto Chumbinho se alimentava, o Dr. Q.I. ficou melhorando a droga. Testou a versão final em coelhos. Ficaram parados e obedientes perfeitamente às ordens do uso da droga.
A droga estava perfeita para uso de pessoas humanas. Capítulo 12. Dr. Key já estava aplicando nos jovens prisioneiros. Enquanto isso, Marius Casperides estava gritando com o Dr. Key e depois foi embora. O Dr. Key, indignado, foi falar com os Casperides, já que ele havia gritado com o Dr. Key, só pelo fato de que a droga que ele estava aplicando nos jovens poderia causar graves lesões nos jovens. Mas o Dr. Key não se importava. Dr. Key foi correndo atrás de Casperides com seus homens. Falou para os homens encontrarem Casperides o mais rápido possível, que se disfarçou de faxineiro e falou que Casperides estava correndo no final do corredor. Ou seja, ele se disfarçou de faxineiro e falou o Casperides se disfarçou de faxineiro e ainda por cima falou para os outros que Casperides estava em outro lugar. Dr. Key e seus homens foram correndo para onde o faxineiro apontou. Enquanto isso, o faxineiro, digamos assim, saía de fininho. Enquanto saía de fininho, uma pessoa gritou: "Um assalto!", mas não informando o que estava fazendo o assalto, e sim que o assalto estava ocorrendo no banco ali perto. Mas não se falava outra coisa, tirando o caso de Ricardo M. Lá foi concluído que nem todos os estudantes sequestrados apareciam mortos a tiros na reunião dos caras. Magri perdeu a cabeça falando com outras pessoas que morreram, que enquanto outras pessoas morrem ou sofrem, estamos aqui brincando de detetives que nem Palermas Zé Ruelas. Crânio ia chorar por tristeza quando Magri o abraçou. Miguel, comovido com o abraço, abraçou também. Nisso, Calu chegou à sala e começou a abraçar também. Naquele momento, juntaram todas as peças que haviam descoberto, analisando a lista dos desaparecidos, e viu que um deles não dava para ver a localização da casa dos pais, onde desapareceu dos mortos. Na casa onde o desaparecido, no caso, morava. Muito suspeito. Os caras também finalmente perceberam que a droga fazia as pessoas ficarem sonsas e lerdas. Pensaram também que, já que Chumbinho é só um cobaia, se os testes continuarem não funcionando, eles teriam de pegar mais cobaias, e Chumbinho não seria o último. Capítulo 15. O Dr. Key viu 3 homens que pareciam 3 meninos pegos fazendo travessura. Aqueles eram os seus funcionários, que não haviam conseguido pegar que o banco próximo dali estava sendo assaltado pelo famoso Zé da Silva. Enquanto isso, os caras presumiram que teriam de fazer a mesma coisa que os bandidos, se infiltrar nas 4 escolas do falso Bino. O Dr. Key era agora o vilão mais importante, que havia criado a droga da obediência, junto com os Casperides para os caras. Mas para o Dr. Key, o vilão mais importante ali naquela situação era o Casperides. Dr. Key também afirmou que aquela droga da obediência não deveria ser usada somente para pessoas raivosas e descontroladas, e sim para toda a humanidade. Isso foi o Dr. Key que disse e afirmou. Falou que se a cabeça de Carpedes não estivesse em sua mesa e não fosse de Carpedes, se não fosse de Carpedes, seria de seus capangas a serem decepadas. Continua. Estava sendo assaltado. Várias pessoas então foram ver e havia um cara falando: "Não há prisão que me segure. Meu nome é Zé da Silva, o próprio." Capítulo 13. Um dia, em frente à delegacia, um monte de carros de jornais parados ficaram à frente, pelo fato de que um dos meninos sequestrados apareceu, só que morto. Seu nome era Ricardinho Medeiros Tremembé. Andrade, na hora da entrevista, falou que Ricardinho, quando encontrado, estava com vários tiros em seu corpo.
fizeram perguntas a Andrade, muitas perguntas, e ele foi respondendo, todo suado e sufocado, com seus molhos de chave balançando em sua roupa. Quando Andrade conseguiu despistar os jornalistas, logo à sua frente apareceram os advogados com os pais da criança desaparecidas. Andrade escapou por pouco dali antes de ser esmurrado ou processado. Andrade, depois de escapar daquilo tudo, foi convocado, digamos assim, por um médico legista que falou que havia finalizado a autópsia do morto. O médico legista disse que o menino morreu na tarde do dia passado, mas não por tiros, ou seja, foi baleado depois de morto. Andrade perguntou ao doutor qual a causa da morte. Ele respondeu: "Você não vai acreditar. A causa da morte é que o menino morreu por esforço exagerado. O coraçãozinho dele simplesmente não aguentou." Capítulo 14. No esconderijo dos caras não se falava de outra coisa, sem falar do caso do Ricardinho M. Lá foi concluído que nem todos os estudantes sequestrados apareciam mortos a tiros na reunião dos caras. Magri perdeu a cabeça falando que enquanto outras pessoas morrem ou sofrem, estamos aqui brincando de detetives que nem palermas. Crânio ia chorar por tristeza quando Magri o abraçou. Miguel, comovido com o abraço, também abraçou. Nisso, Calu chegou e começou a abraçar também. Um abraço coletivo dos 4 caras. Naquele momento, juntaram todas as peças do que haviam descobertos, analisaram a lista dos desaparecidos e viram que um deles não dava para ver a localização da casa dos pais, onde o desaparecido, morava. Muito suspeito. Os caras também finalmente perceberam que a droga fazia as pessoas ficarem sonsas e lerdas. Pensaram também que, já que Chumbinho é só um cobaia, se os testes continuarem não funcionando, eles teriam de pegar mais cobaias, e Chumbinho não seria o último, nem o único. Capítulo 15. O Dr. QI viu 3 homens que pareciam mais 3 meninos pegos fazendo uma travessura, que eram os funcionários do Dr. QI, que ficaram envergonhados por não conseguirem pegar o carpetes e afirmaram que foi o azar, que o banco próximo ali na esquina estava sendo assaltado pelo famoso Zé da Silva. Enquanto isso, os caras presumiram que teriam de fazer a mesma coisa que os bandidos, se infiltrar nas 4 escolas do falso Bino. O Dr. QI era agora o vilão mais importante que havia criado a droga da obediência. Afirmaram que a droga da obediência não deveria ser usada somente para pessoas raivosas, e sim usada para toda a humanidade. Isso foi o Dr. QI que disse e afirmou que queria a cabeça de Carpedes em sua mesa. Se não fosse a cabeça de Carpedes, seria dos seus 3 capangas, que, de acordo com ele, eram incompetentes, que seriam cortadas as cabeças. Continua. Mas então é isso, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, deu muito trabalho pra fazer, foi literalmente um dia escrevendo esse roteiro aqui, e foi só até o capítulo 15. A segunda parte vai ser lançada só que por outro narrador, não será eu o narrador. Mas deixem seu like aí, se inscrevam no canal se vocês quiserem ver mais, e o 10 tá chegando, moleque!